Feriadão chegou, é dia da gente aproveitar, da gente relaxar, né? Da gente viajar, quem sabe. Mas peraí, feriado de quê? De 15 de novembro? É proclamação da República, né? Tá ali no calendário. Mas o que quer dizer essa proclamação? Ah, foi aquele dia lá que aquele barbudão, ele subiu no cavalo, levantou a espada e gritou independência ou morte. Não, peraí. Isso aí foi 7 de setembro, dia da independência. A gente às vezes se confunde entre a proclamação da República e a independência do Brasil, e não é à toa, tá? Porque a gente está falando, primeiro de tudo, de narrativas oficiais, ou seja, histórias que foram criadas, consagradas como uma política de governo. O governo está falando, como nasceu a República. Da mesma forma que a independência do Brasil teve o Dom Pedro, o Marechal Deodoro proclamou a República. Por isso que a gente tem dois feriados aí, 7 de setembro e 15 de novembro, que fazem parte do calendário que foi consagrado com a criação, com o nascimento da República. Mas como surgiu essa República? Como que a monarquia caiu? Quem participou? O povo participou? Foi golpe ou foi revolução? O que mudou no final das contas? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Terini. Eu sou professor, historiador e mestre em História, formado pela PUC São Paulo. E esse canal é para a gente aprender a história, pensar a história de forma mais crítica e conectada com a nossa atualidade. Também para apoiar a galera que está se preparando para o Enem e para os demais vestibulares. Então, a gente vai trazer um tema de muita relevância para discutir o que é essa república que está nascendo aí com a queda da monarquia no Brasil. Porque quando a gente está falando da proclamação da República, a gente está falando de um período de transição entre dois grandes períodos da história do Brasil Império e do Brasil República. Então é um período em que a gente está refletindo sobre as mudanças de regime político. E por isso a gente também está refletindo o que é essa república que existe hoje no Brasil. A gente está sempre refletindo o presente, a atualidade. Por isso que é tão importante a gente falar como nasceu a república. Quais são os dilemas que a gente enfrenta até hoje. Mas antes eu queria pedir que vocês deem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho, também siga lá na página do Instagram do @prof.alexandre.terini e também no Facebook, tá bom? E não deixem de compartilhar esse vídeo nas suas redes, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mas afinal, o que é república? República é aquela palavra latina lá da República Romana, que separando quer dizer res, coisa, e pública, povo, cidadão, ou seja, coisa pertencente aos cidadãos. Ou seja, é uma forma de governo que o povo tem participação, feita para o povo. Mas tem várias formas de república que surgiram. A primeira foi a romana. Mas aí chegou séculos, milênios depois, na França, em 1789, com a Revolução Francesa, foi constituída uma república inspirada na República Romana. E essa república depois ela serviu de inspiração para o Brasil. 100 anos depois, era o centenário da Revolução Francesa, e no Brasil se constituiu a República Brasileira, que foi inspirada no modelo francês. A gente vai ver que teve vários elementos aí que são franceses na nossa república. Mas ao contrário da primeira república francesa, a primeira república brasileira, ela não vai ser fruto de uma revolução, não vai ser fruto de uma guerra civil, de muita guerra, muito sangue, muita pólvora. Não. A República Brasileira, ela vai nascer de uma proclamação. Mas o que é proclamação? Se a gente for ver lá no dicionário, proclamação quer dizer uma declaração pública e solene. Mas espera aí, foi assim? Foi só um discurso? Ou teve alguma ruptura? Ou teve alguma mudança mais profunda na política, na economia, na sociedade, na cultura? Mudou alguma coisa? A gente vai saber mais sobre isso. Acontece que, assim como a independência, a proclamação da República,
ela foi um processo histórico gradual. A queda da monarquia, ela não se deu de uma vez. Ela foi sendo minada pouco a pouco para chegar no ponto auge de ruptura, que foi essa proclamação da República. E a República, ela também foi se afirmando pouco a pouco. Além disso, foi uma transição muito cheia de contradições, muito cheia de permanências também. A gente vai ver que isso chega até hoje. Bom, como tudo em história, a gente primeiro, para falar sobre uma coisa, um evento, a gente precisa olhar para trás. Então, para a gente falar da República como ela nasceu a partir de 1889, num período que chega até os nossos dias, a gente precisa falar como caiu o Império, a gente precisa entender o contexto, ou seja, no momento da crise do segundo reinado, que é o reinado do Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889, como está aí na tela, na linha do tempo. A gente vai pegar o período desde o fim da Guerra do Paraguai, em 1870. O que aconteceu a partir daí? Porque a partir do fim da Guerra do Paraguai, o Brasil passa por graves turbulências políticas, sociais, econômicas, cada vez mais graves. E aí os pilares da monarquia, aqueles que sustentavam a monarquia, a estrutura que sustentava ela, começa a balançar, porque os principais setores que apoiavam aquele regime começam a contestá-lo. E a gente vai saber um por um na lista daqueles que começam a romper com a monarquia. Até a Guerra do Paraguai, o Império vivia uma certa estabilidade, uma estabilidade econômica, política, uma certa paz. E aí chegou a Guerra do Paraguai e teve um gasto de guerra muito grande, foi muito custoso, sendo que o Dom Pedro II ele teve que contrair grandes empréstimos com os banqueiros ingleses. No final da guerra, ele ficou endividado com a Inglaterra. E isso fez com que houvesse uma crise financeira no Império. Junto com isso, veio uma desmoralização, um descrédito, porque houve um episódio de massacre que envolveu inclusive crianças paraguaias. Naquela guerra foi um verdadeiro genocídio que ocorreu e que isso fez com que a imagem do Dom Pedro saísse um pouco desgastada. E aí o exército que saiu da guerra, ele majoritariamente era feito dos chamados voluntários da pátria. Voluntários entre aspas, tá? Porque na verdade muitos deles eram ex-escravos que tinham entrado no exército em troca de serem libertados. Ou seja, você serve na guerra e aí você está libertado. Mas ele não tem nenhuma outra opção senão aquela para ser livre. Então não é bem voluntário assim. Inclusive eles veem o exército como uma instituição libertadora e aí voltam esperando, né, serem prestigiados pelo Dom Pedro, né, ganharem benefícios, porque eles venceram uma guerra muito dura. Só que eles não encontram aí um cenário muito favorável para eles, não. Primeiro, que a escravidão permanece. Então, os parentes deles, o povo deles continua escravizado, continua aí acorrentado, tendo que trabalhar forçado, sendo castigado na chibata lá no Pelourinho. Eles entram em choque com essa realidade. Por isso que a partir daí, eles entram no movimento abolicionista e forte, mas junto com isso, o Dom Pedro também, ele não vai valorizar os militares. Eles vão amargar um baixo soldo e também ele ainda vai proibir que eles deem declaração para a mídia. E isso vai deixar eles muito indignados. Você não valoriza a gente e ainda não deixa a gente falar, não deixa a gente dar declaração. A gente não pode se manifestar. Cadê a liberdade de expressão? Então os militares começam a ficar revoltados a partir daí. E aí todo esse descontentamento, mais a influência dos ideais que vinham da Europa no século XIX, vai fazer com que muitos militares, principalmente aqueles do exército, adotem a ideologia do positivismo. E aí vai ser fundada a Sociedade Positivista Brasileira em 1876, por muitos militares, principalmente aqueles cadetes ali, aqueles jovens na Escola Militar de Guerra da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, que vão ser ali protagonistas desse movimento positivista. E o que quer dizer esse positivismo, né? É uma ideologia, uma doutrina que foi criada por um filósofo francês chamado Auguste Comte, em que ele vai idealizar um novo tipo de governo que seguisse os princípios do amor, da ordem e do progresso.
Ordem, progresso, vocês já viram essa frase, né? Pois é, vocês viram na bandeira do Brasil. Não é à toa, porque a nossa bandeira leva essa frase por inspiração do ideal positivista, que tinha um lema, que era o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Só que na hora da criação da bandeira, os militares positivistas, eles vão deixar o amor de lado e focar só na ordem e no progresso. A ordem, porque eles queriam um governo centralizador, um Estado forte, que impusesse por meio das armas a ordem, um governo em que os militares têm bastante poder, e o progresso por meio da ciência e principalmente da indústria. Mas o Brasil era majoritariamente agrário e esse ideal se chocava com a realidade brasileira. Não só com isso, mas se seguia a ciência, também defendia uma separação do Estado e da igreja. E isso não era bem visto pela igreja e, ao mesmo tempo, o povo era bastante religioso. Além disso, era um povo iletrado, um povo analfabeto. Não batia muito bem com a realidade brasileira, né? E aí nessa bagagem do positivismo também veio o ideal da república. Mas o Partido Republicano Paulista seria aquele que protagonizaria o Manifesto Republicano em 1873 em São Paulo, não no Rio de Janeiro, onde estavam a maioria dos militares. Diferente do ideal positivista, ele pregaria uma república federalista. Quer dizer que é uma república que dá autonomia para os estados, mas participação política para as elites regionais. Isso interessava muito, inclusive, a elite cafeicultora, que queria ter mais voz, não tendo nenhum poder acima dela. Porque na monarquia a gente tinha o poder moderador, que era o poder que estava acima do executivo, do legislativo, do judiciário. E quem tinha esse poder moderador era o imperador. E isso não era bem visto pelos federalistas, pelos liberais. Eles queriam se livrar do poder moderador. E aí dá para ver que eles também discordavam dos positivistas. O movimento republicano ele não vai ser uma coisa só. Os positivistas querem um governo mais centralizador e os liberais querem um governo mais federalista, que dá mais autonomia. Esse choque vai começar a acontecer no nosso período republicano. A Igreja Católica também vai romper com Dom Pedro II nessa época. Em 1874 aconteceu a chamada questão religiosa. A gente precisa lembrar para isso que a Igreja no Brasil ela vivia uma situação muito particular, que era a do padroado régio. Existia um clero católico brasileiro, antes de responder ao Vaticano, estava submetido ao Estado, o Estado monárquico, ao imperador. E aí, em 1874, o Papa ele vai emitir uma bula. Bula é aquelas notas, né, em que o Papa determina alguma coisa para toda a igreja no mundo inteiro, em que ele vai proibir a maçonaria dentro da igreja. Existiam muitos padres que eram maçons, mas não eram só padres. Muitos políticos, inclusive o Dom Pedro II, ele tinha muita simpatia pela maçonaria. Então ele vai prender 2 bispos que tentaram perseguir os maçons. E aí a igreja ela vai se afastar, vai se distanciar do Dom Pedro II. Isso vai pegar muito mal diante dos fiéis brasileiros. Vai ter uma crise de autoridade aí e um desgaste da imagem do Dom Pedro no Brasil. E por falar em imagem do Dom Pedro, a imagem dele seria muito desgastada graças à imprensa liberal no Brasil, em que ela vai criticar muito o Dom Pedro. Por exemplo, o jornal O País vai ser um dos mais críticos e vai divulgar charges ridicularizando o Dom Pedro. Nessa charge que a gente pode ver, ele está com um aspecto velho e bem derrotado, né? Sentado numa poltrona, dormindo, e no colo dele tem um jornal do O País, que é simbólico, né? Era para dizer que ele tinha um descaso, né? Ele estava abandonando o Brasil. Essa era uma forma de manipulação midiática, política, né? Para desgastar a imagem de Dom Pedro, para desgastar a monarquia, já que a imprensa liberal era a favor dos ideais republicanos. Além da imprensa, também contribuía para o desgaste do Dom Pedro a própria condição da família real naquele momento, que não era boa, porque o próprio Dom Pedro ele estava doente, ele estava velho, sendo visto pela população como cada vez mais incapaz de governar, até porque ele estava viajando muito. Fez 3 viagens principais para a Europa, para os Estados Unidos principalmente. Parecia que estava querendo fugir,
né, de governar. Ele estava querendo se afastar muito das intrigas, das brigas políticas. Ele não estava mais com vontade de governar o Brasil. Mas ele também ia viajar para se tratar, porque ele tinha diabetes e ele estava querendo se tratar na Europa. Além disso, o Dom Pedro estava muito velho e doente, estava prestes a morrer. Se esperava que a princesa Isabel fosse suceder ele e ela tinha se casado com o Conde de. E o Conde de era um francês, mas era um francês bastante impopular. Ele era visto como mão de vaca, então ninguém queria que ele governasse o Brasil. Por fim, os últimos a romper com o Dom Pedro, com a monarquia, vão ser os fazendeiros, os grandes fazendeiros latifundiários, proprietários de terra e de escravos. Por quê? Porque teve a abolição da escravidão em 1888. Isso vai se dar por quê? O Império Brasileiro estava sendo muito pressionado pela Inglaterra, que estava interessada aí no mercado consumidor brasileiro, já que escravo não consome, para consumir os seus produtos industrializados. Eram interesses econômicos do atual capitalismo industrial. Junto com isso, crescia o movimento abolicionista no Brasil e que estava promovendo fugas de escravos, rebeliões, os quilombos crescendo cada vez mais e comprando muitas alforrias, comprando a liberdade de muitos escravos. E isso, na década de 80, começou a fazer uma pressão insuportável sobre o Dom Pedro II, que até então o imperador ele vinha defendendo uma abolição gradual, que ele argumentava que a economia brasileira ela se baseava na mão de obra escrava, e aí a abolição ia quebrar a economia brasileira. Melhor dizendo, ia quebrar o lucro dos grandes latifundiários escravocratas. Mas era uma pressão tão forte para o Dom Pedro abolir a escravidão, que em 1888 ele vai aprovar a medida, deixando para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea lá em 13 de maio de 1888, mas que vai ser o último e mais popular ato da monarquia, mas era uma parcela pequena porque 15 milhões de escravos já tinham sido libertados por fugas, rebeliões e alforrias. Além de ser limitada nesse sentido, ela também deixou simplesmente a população negra sem nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Não teve reforma agrária, ou seja, a população negra ficou sem terra, ficou sem emprego, ficou sem escolaridade, analfabeta, ficou miserável, passando fome, marginalizada na sociedade. Mas mesmo assim, isso foi o suficiente, foi a gota d'água para os latifundiários romperem com Dom Pedro. Principalmente porque o Dom Pedro teria tirado as propriedades humanas deles sem indenizações, sem pagar nada em troca, sem cobrir o prejuízo que eles iam ter. Porque eles compravam escravos num preço muito alto, então eles tiveram prejuízo. Então eles falaram para o Dom Pedro, vai tirar os nossos escravos? Beleza. Então a gente vai apoiar os republicanos, tá bom? Teve até o chamado Barão de Cotegipe, ele vai dizer assim para a princesa Isabel, Vossa Alteza libertou uma raça, mas vai perder o trono. E assim aconteceu. A escravidão estava tão arraigada na monarquia que a gente vai ver que assim que tiver a abolição, a monarquia vai cair no ano seguinte. Mas afinal, como foi a tal proclamação? A gente pode dizer que a proclamação foi a ressaca de um baile, porque teve um baile, uma festa de arromba que aconteceu na Ilha Fiscal, que é uma ilha próxima do Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1889, e lá Dom Pedro se reuniu com a princesa Isabel, com o Conde Deu e toda a corte do Império para homenagear a Marinha chilena, que foi uma festa cheia de luxo, regada a champanhe, a vinho, taças de cristal para todo lado, um banquete enorme. Todo esse luxo, né, no momento de crise financeira que ainda estava no Império Brasileiro, criou um desgaste muito grande perante a sociedade, porque foi bastante escandalizado pela imprensa. Tem até uma história que contaram dessa festa, em que o Dom Pedro, em certo momento, ele escorrega no meio da festa, cai no chão, e aí quando alguém levanta ele, ele diz assim, o monarca escorrega, mas a monarquia não cai. E aí, ironicamente, a monarquia vai cair dali 6 dias. No dia seguinte, no dia 10 de novembro, no dia da ressaca, vai ter uma grande reunião que aí vai começar a se articular a proclamação da República, que foi uma articulação, uma conspiração, reunindo representantes de todos aqueles grupos insatisfeitos que eu falei aqui. Tinha lá os fazendeiros, cafeicultores, tinha lá os republicanos, os liberais da imprensa, os jornalistas da imprensa liberal,
Tinha lá os militares positivistas, lideranças como o Benjamin Constant, que era uma liderança militar positivista, e também o Quintino Bocaiúva, que era um jornalista liberal. Então, no geral, a gente fala que nessa reunião estava a elite política e econômica brasileira, os principais nomes, os principais representantes dessa elite, que vão tentar articular essa derrubada da monarquia, tentando convencer o Marechal Deodoro, que era um cara muito importante, um cara de cúpula do exército ali, muito próximo do Dom Pedro, convenceu o Marechal Deodoro a derrubar a monarquia, a derrubar o Dom Pedro. Mas ele tinha razões para estar insatisfeito, porque há um tempo atrás ele tinha sido demitido do cargo dele no Rio Grande do Sul como comandante das armas, porque ele tinha se recusado a punir soldados insubmissos que tinham criticado o governo por meio da imprensa, e o Dom Pedro exigiu que ele punisse, que ele censurasse esses soldados, e ele se recusou. Então ele foi demitido, só que ele depois foi readmitido pelo Dom Pedro, e aí ele ficou com uma dívida com o Dom Pedro, né, já que ele voltou ao posto dele, mas ao mesmo tempo ele tinha como inimigo o presidente do Conselho de Ministros que o Dom Pedro tinha nomeado, que era o Visconde de Ouro Preto. Isso vai influenciar muito ele a ficar descontente com o governo, mas ele continuava sendo um monarquista. Mas o Marechal continuou indeciso até chegar o dia 14 de novembro, a véspera da proclamação, ele estava indeciso ainda. Ele só se decidiu no momento em que ele ouviu um boato de que ele seria preso junto com o Benjamin Constant. E aí isso fez com que ele ficasse até meio sem ar, assim, porque ele sofria muito de falta de ar, né? E aí, no dia seguinte, que ele partiu, vestiu a farda, subiu no cavalo e liderou uma marcha militar até o Campo de Santana, que era o quartel-general no Rio de Janeiro. Eles cercaram o Campo de Santana e aí ele vai ali dar o famoso grito independência ou morte? Não. Ele vai dar um grito meio inesperado, que é viva Sua Majestade o Imperador, viva a família real, viva o exército. Por que ele deu um grito desses, né? Porque, na verdade, a ideia não era fundar uma república, a ideia era derrubar o Visconde de Ouro Preto e todo o seu ministério. Era para isso que ele estava lá. De fato, ele mandou prender todo o ministério e o Visconde de Ouro Preto. Então vejam só, o grito da proclamação da República, na verdade, não aconteceu. Na verdade, o Marechal Deodoro ele vai se decidir por derrubar o regime depois que ele ouviu um outro boato, veja só, cheio de notícias falsas aí, que foram plantadas pelos próprios republicanos para convencer o Marechal a querer, de fato, derrubar o regime. Aí esse boato era que o Dom Pedro, no lugar do Visconde de Ouro Preto, ele ia colocar o Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto do Marechal Deodoro, porque os dois competiam pela mesma mulher lá, ele tinha ficado com a mulher que ele queria, veja só, colocaria ele como chefe do Conselho de Ministros. E aí o Marechal Deodoro ficou pé da vida, falou, não, agora eu vou derrubar esse Dom Pedro. E aí, de fato, ele tomou o poder junto com os militares, e aí ele formou um governo provisório em que ele seria o chefe e mandou uma carta para o Dom Pedro falando que a família real estava expulsa do Brasil. A Marinha tinha ficado ainda fiel ao Dom Pedro, ela só não resistiu, não reagiu, porque o próprio Dom Pedro tinha desautorizado uma resistência para não ter nenhuma guerra civil no Brasil. Então a Marinha não resistiu e o Dom Pedro desembarcou do Brasil rumo a Lisboa, ali no dia 17 de novembro de 1889. E assim se fez a proclamação da República. O povo participou? A população ficou sabendo do que estava acontecendo? É difícil saber, porque não tem nenhum registro dizendo que a população se envolveu com todo esse movimento aí. Na verdade, a maioria das pessoas ficou sabendo por meio dos jornais no dia seguinte, como esse jornal que eu coloquei na tela, que falava Viva a República Brasileira, está sendo proclamada, acabou a monarquia. As pessoas nem sabiam o que tinha acontecido. Então o povo não participou. Mal ficou sabendo do que estava acontecendo. Tem até uma frase famosa de um político da época, Aristides Lobo, que dizia assim: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer
o que aquilo significava. Bom, agora que a gente entende como ocorreu todo esse processo, quem participou, a gente pode responder: foi um golpe ou foi uma revolução? O que foi, afinal? Na verdade, o nome proclamação é para dar uma ideia de que o nascimento da República foi algo que foi aclamado, que foi popular. Da mesma forma que chamam de Revolução de 30, chamaram de Revolução de 1964. Isso é tudo parte de uma narrativa para dizer que aquilo foi algo popular, que a população queria aquilo, até que participou daquilo, quando na verdade a população não participou de nenhum desses três eventos. Na verdade, todos foram golpes. O golpe, na verdade, ele é uma palavra técnica, porque a gente acaba usando ela de forma muito negativa no nosso cotidiano. Mas, na verdade, é uma palavra técnica que nós, historiadores, utilizamos da mesma forma que a gente fala de revolução. Então, o que foi revolução e o que foi golpe, a gente determina de acordo com o grupo que tomou o poder. Analisando aí, né? Se for uma revolução, quer dizer que um grupo externo ao Estado, setores externos ao Estado, da população, ou seja, os trabalhadores, a população mais pobre ou a classe média, tomou o poder do Estado. No caso de um golpe, seria um grupo interno ao Estado que assumiu o maior posto de poder. Então, o golpe ele não vai mudar ali muita coisa, porque quem está envolvido nesse golpe são grupos que já estão ali dentro do Estado, são parte da elite. Ou seja, militares de alta patente, grandes proprietários de terras, de fábricas, de empresas. A elite, a gente pode dizer que a proclamação da República, na verdade, é o golpe da República. Esse é o nome correto para se utilizar, assim como é o golpe de 1930, assim como é o golpe de 64. Tá bom? Então vamos usar os nominhos corretos, para ser historicamente aceitável. Mas afinal, o que mudou a partir do golpe da República em 1889? Vamos ver aí, no plano político, o que vai mudar? A gente teve um governo provisório chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em que ele vai ser colocado como presidente, um presidente que vai presidir uma república que a gente chama de República da Espada. Primeira ditadura militar da história do Brasil. Veja só, a República começa com uma ditadura militar. E aí que vai ser feita uma Assembleia Constituinte que vai oficializar a primeira Constituição Federal de 1891. E nessa Constituição estavam alguns princípios aí que vão ser bastante novidade. O que vai mudar? Vai ser uma república federalista, como eu falei para vocês, em princípio mais autonomia dos estados. Só que ela vai começar com um governo bastante centralizador, porque era um modo positivista de governo que vai ser colocado em prática pelo Marechal Deodoro e depois pelo Floriano Peixoto, que vai suceder o Marechal Deodoro, nessa República da Espada. E aí, terminando esse período, começa a República Oligárquica, que aí entram os civis. Mas aí a gente vai falar na história da República Velha, não nessa aula. Essa Constituição de 1891, ela tem como princípio o federalismo, o presidencialismo, quer dizer, o poder executivo ele vai ter uma centralidade maior aí, né? Vai ter um presidente, porque uma república ela pode se organizar de várias formas, né? Mas aí a gente vai ter um presidente da república, que é o cargo mais importante da república, que vai ter uma eleição direta, não só para presidente, mas também para o legislativo, para os deputados, senadores, como a gente está acostumado hoje. Só que eleições diretas não contemplava todo mundo, porque quem poderia votar eram homens, ou seja, mulheres não podiam votar, alfabetizados, ou seja, analfabetos não podiam votar, e nem militares de baixa patente e nem religiosos. Então fica aí mais restrito quem podia participar dessa república, que na verdade, na prática, era 2,2% da população, era uma elite ainda que participava dessa república. Apesar de ser uma coisa pública, né, uma coisa que a princípio era de interesse da maioria da população, na verdade não vai contemplar a maioria da população. Por isso a gente vai chamar de república oligárquica, porque é uma minoria que de fato participava do poder, né? E aí no plano religioso a gente vai ter o Estado laico. Em princípio, é uma relação de igualdade e respeito entre as diferentes religiões perante o Estado, o que significa a separação entre a igreja e o Estado para garantir essa igualdade. Mas, na verdade, na prática, vários símbolos cristãos continuam até hoje, inclusive na República. A gente vê aí
símbolos cristãos no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, um Estado laico, mas pero no mucho, né? E muitas práticas aí políticas vão continuar acontecendo de criminalização das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, a cultura da capoeira. A cultura negra era criminalizada nesse período, assim como uma cultura indígena. Mas aí do plano cultural, como é que a República mudou a cultura brasileira? Eles precisavam convencer as pessoas de que a República era algo bom, algo positivo, essa mudança, conquistar apoio popular. Então começou uma construção da imagem de uma narrativa para essa república, uma narrativa heróica. Daí que eles vão eleger um herói da república, que foi o Tiradentes. Veja só, eles vão pegar o Tiradentes. Lá em 1789, na verdade, a conspiração da Inconfidência Mineira não quis criar uma república brasileira. Eles queriam criar uma república independente de Minas Gerais só. Mas eles ressignificaram também a história da Inconfidência para dizer que foi o primeiro mártir, né, o primeiro herói nacional que lutou pela república no Brasil. Daí que se criou a imagem do mártir Tiradentes, semelhante a Jesus Cristo, com barba e cabelão, mesmo que não fosse real, já que os republicanos queriam o apoio do povo brasileiro de maioria cristã. E até hoje a gente vê ruas, vários lugares em homenagem ao Tiradentes, da mesma forma que a gente vê várias avenidas, 15 de novembro, Praça da República, tem em várias cidades do Brasil. Além disso, vai ter muita inspiração importada aí. Por exemplo, o nome da nossa república não vai ser República Federativa do Brasil como é hoje. Na época, era Estados Unidos do Brasil, com uma inspiração direta dos Estados Unidos, mas também da França. Tanto que o nosso símbolo da república vai ser a Marianne, que é uma mulher que simboliza a república, né? Ironicamente, as mulheres não vão participar dessa primeira fase da república, nem vão poder votar. É uma outra contradição aí com nasce essa república. E outro exemplo de inspiração direta foi a nossa primeira bandeira do Brasil, praticamente uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só que aí o Marechal Deodoro vai ser contra essa bandeira e vai ser colocada uma bandeira muito parecida com a bandeira antiga do Império, veja só. Só trocou o centro da bandeira, com aquele círculo com as estrelas dos estados do Brasil e a faixa do Ordem e Progresso, mas as cores das formas geométricas no entorno são as cores que vêm, na verdade, da família real portuguesa, de Orleans e Bragança, que é a família do Dom Pedro. Só que ressignifica e diz que a cor quer dizer o verde das matas, o amarelo do ouro brasileiro, mas na verdade não é nada disso, né? É a continuidade, a permanência de símbolos da monarquia na nossa bandeira até hoje. Mas aí, economicamente, socialmente, mudou alguma coisa no Brasil com a República? Infelizmente, grande parte vai permanecer. A nossa economia se baseia prioritariamente no plantation, na agroexportação, na monocultura, no latifúndio e numa mão de obra que não é mais escrava, por conta da abolição em 1888, mas é uma mão de obra explorada, bastante explorada, porque muitos daqueles imigrantes que vão vir para substituir a mão de obra escrava, eles vão ser bastante explorados, dependentes dos fazendeiros, coronéis, que são donos das lavouras, do café, que vai ser o principal produto exportado pelo Brasil. A sociedade continuou muito desigual. A lei de terras, que tinha sido aprovada em 1850, ela vai ser mantida. Ou seja, a aquisição de terras apenas por meio da compra. E quem podia comprar terra no Brasil? Então continua a mesma desigualdade. Não houve reforma agrária. A maioria da população negra, ex-escrava, miserável, analfabeta, sem emprego, sem renda. Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, continuou tudo muito parecido. O que de fato mudou com a República? O que foi essa mudança? Mudou muito na questão política, na questão cultural, até certo ponto, nessa tentativa de criar uma nova memória. Só que, na prática, para a população em geral, continuou tudo muito parecido. Então terminamos com a pergunta: república para quem? Então fica a reflexão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula e eu espero que vocês possam se manifestar aí nos comentários, sua opinião, suas dúvidas, dar sugestões, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês, tá bom? Deixem o like aqui se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, toquem o sininho,
sigam lá no Instagram, no Facebook, no @prof.alexandreterini e nos vemos na próxima aula. Até mais!